Olá! Com muita alegria apresentamos hoje o primeiro episódio do GrilliCast. Bom, e agora estamos vivendo novos tempos no nosso colégio. Vocês estão vendo o nosso dia a dia, estamos tentando passar para vocês as nossas vivências, como é o nosso dia com os nossos estudantes dentro do nosso colégio, para que nós tenhamos mais vínculos, né, entre colégio, escola, família, alunos e todos os nossos colaboradores. E para isso, hoje, iniciando o nosso Cast Grilli, vamos começar com quem nada mais, nada menos, minha mãe, fundadora do Colégio Grilli Magalhães. Bem-vinda! Olá, pessoal, tudo bem? Aqui estou eu para contar a nossa história. Muito alegre, muito feliz com essa participação e com tudo isso que está acontecendo de novidade no nosso colégio. Bom, e para começar, da onde vem o amor pela educação? De onde surgiu toda essa história? De onde começou? Bom, começou na minha adolescência. Eu sempre quis ser professora, era o meu sonho. E eu era muito menina ainda, assim, na época, e eu já tinha esse sonho de ser professora. E isso foi crescendo dentro de mim, crescendo, e isso, quando começou a surgir as primeiras escolas infantis, aquilo me deu um boom. Eu fiz: "É isso, eu quero ter uma escola". E o que que eu fazia na minha época de férias? Eu ia visitar as escolas, conhecer, saber o que é que tinha dentro daquele mundo. E era aquilo, eu me descobri ali. E a ideia de abrir uma escola, você conseguiu concluir isso em quanto tempo? Quando foi que isso começou? Na época, havia o curso de magistério, e eu fui fui me formando, estudando, e me formei professora. Mas assim, o meu primeiro sonho ali era trabalhar nas escolas do estado. Eu tinha muito sonho disso. Mas enfim, eu já namorava, eu casei, no meu último ano de magistério eu casei, e na época eu não trabalhava. Foi aí que quando em 87, eu engravidei de você. E, para minha surpresa, eu fui chamada para trabalhar no estado. Tá, O diretor veio me chamar na porta da minha casa, certo. que eles precisavam de professores eventuais e que ele precisava. E aí eu fui, né. E aí eu comecei a trabalhar no estado, eu trabalhei durante 5 anos no estado. Só que aí vieram muitas coisas na minha cabeça, muita vontade, e nesses 5 anos eu engravidei da Tamara, da tua irmã, da minha segunda filha. E nesse momento eu falei: "Eu não quero ficar longe delas, eu não quero. Eu preciso pensar em alguma coisa". Certo. E aí surgiu a ideia de ter uma escola infantil. Eu tinha uma casa de 3 cômodos, e aí eu falei: "Eu vou montar uma escola". Foi aí que veio essa ideia, E aí e surgiu o Letrinha Encantada. surgiu Letrinha Encantada, né. Certo. Foi a primeira escola. Era uma casa de quarto, sala e cozinha, bem pequena, mas assim, era muito amor. E aí, quando eu abri a escola, eu já abri com uma quantidade de aluno bem suficiente, Certo. né. Não para manter ainda, mas assim, foi o suficiente. E em 6 meses eu precisei mudar de casa, porque Porque já não comportava. não comportava mais. Eram muitos alunos procurando a escola, o bairro estava, na realidade, o bairro estava começando a criar, né, A crescer. a crescer. Nós tínhamos Começou a aparecer os prédios que nós temos à frente do colégio, e esse prédio, isso fazia a gente, ter mais alunos, né. Os alunos começaram a vir para a escola, a conhecer a escola, e como era uma escola família, eles começaram a dar muito
muito prazer em ficar na escola. E aí, do Letrinha Encantada para o Colégio Grilo Magalhães, passaram-se quanto tempo? Olha, foram alguns bons 6 anos, 6, 7 anos, né, porque depois que eu estava nesse prédio, nessa casa, nós aí eu com o seu pai, né, o seu pai, me deu uma grande força nisso tudo. Seu pai era eletricista, trabalhava na Eletropaulo, e eu tinha a escola. E aí eu falei para ele que eu queria ampliar a escola, Certo? eu queria ter um prédio bom. Foi aí que nós vendemos o nosso carro, nós tínhamos um carro bom na época, nós vendemos o carro, nós tínhamos comprado fazia acho que uns 3 meses. Certo. Nós vendemos o carro e compramos um terreno e começamos a construir. Foi o primeiro prédio próprio. Primeiro prédio construído, em forma de escola mesmo, né, que tinha todos os aparatos de escola. E aí nós começamos a eu continuar aí eu nessa época eu comecei a fazer faculdade, Certo? né, eu tinha uma vida muito corrida. Eu Hoje lembro. hoje eu voltando atrás, assim, eu falava: "Meu Deus, como que eu conseguia?". Porque, assim, na época eu só tinha o ensino infantil, você e a Tamara se formaram na escola Da educação da infantil. educação infantil, e aí eu precisei colocar vocês numa outra escola. Só que eu coloquei vocês numa outra escola em outro bairro. Exato. E aí eu tinha que levar vocês para a escola, ir para a faculdade, sair da faculdade, buscar vocês na escola, entrar para o colégio e lá ficava o dia todo. Vocês 2, né. Na época, eu contei muito com a ajuda da minha mãe foi primordial, né, desculpa a emoção, né, nessa época. E aí eu fui levando a escola naquele ritmo. Chegava da faculdade correndo, cuidava da escola, ficava, né, trocava a fralda das crianças, ajudava a varrer, era uma coisa muito louca, porque era uma escola muito familiar, uma escola ainda considerada pequena, Sim. né, mas que a gente tinha bastante trabalho. Então eu, assim, sempre gostei de tudo muito organizado, muito E muito aí, com a parte da educação infantil, passamos para ter isso. o Fundamental 1. Aí eu comecei a ter essa procura dos próprios pais dos alunos. Que não queriam tirar os alunos Que não daqui. queriam sair daqui. Aí eles pediram, falaram assim: "Por que você não coloca o Fundamental 1? Por que que" eu falava: "Gente, mas olha, né, São os é desafios, né? muito desafio, é muita coisa". "Não, não, vamos colocar". Aí eu cismei e falei com o teu pai, falei: "Vamos colocar, Certo. vamos colocar". Ele falava: "Você é doida, tal". Eu falava: "Não, ser E professora é foi ser uma doida batalha, mesmo, né, né, é uma porque batalha, a gente precisa eu preciso estar com essas crianças, eu preciso vê-las crescer". E aí, aí nós conseguimos, eh, colocar o ensino fundamental. Mas a minha ideia era colocar o ensino fundamental o primeiro ano, sim, apenas. Só que eu tinha uma avó muito amiga, assim, muito querida aqui, que ela veio aqui e fez assim: "Mas por que que você não vai pôr o segundo ano? Eu quero trazer meu neto de volta. Ele está em outra escola, eu não quero que ele fica lá". Eu falei: "Vó, eu não posso, eu preciso, ter pelo mais menos alunos, eu preciso ter pelo menos uns 12 alunos". Ela fez assim: "Se eu te trouxer 15 alunos, você abre?". Eu falei: "É claro que eu abro". Pois ela me trouxe. e aí Os começou 15 alunos meus que tinham ido para outra escola, retornaram todos de volta para a nossa escola. para abrir primeiro e segundo Fundamental Já abri juntos. de cara o primeiro e segundo ano. Já abri de cara Isso era 2004. mais ou menos 2004. Isso foi um desafio maluco, maluco, assim, porque aí eu já nessa época eu já estava formada, né, e aí nós conseguimos, comprar Certo. mais um terreno. E nisso tudo, seu pai foi mandado embora da Eletropaulo, Sim. porque ele era eletricista lá, ele foi mandado embora, e aí ele entrou meio que em desespero, assim: "E agora, né, com essa idade ninguém". Eu fiz assim: "Chega, nós vamos trabalhar juntos, você vai ser meu sócio". E você assumiu a parte Eu assumi a parte pedagógica? pedagógica e ele a parte financeira, né, porque ele entendia bastante da parte
trabalhista, essas coisas ele entendia bastante. Então eu falei: "Então você vai ficar". Aí eu fui aos poucos mostrando para ele como era o funcionamento da escola, porque ele sabia, mas Era um mundo diferente. era um mundo totalmente diferente, eles viviam com bastante rapazes, homens, né, e aqui eram crianças, mulheres, né. Então eu fui passando para ele tudo o que eu sabia, eu fui mostrando para ele, a parte financeira que ele sabia, ele foi me mostrando, e aí a gente foi Crescendo caminhando, juntos. e você e a sua irmã indo nessa vibe, nessa loucura, e consumindo junto com a gente. É, nós crescemos aqui dentro, né. Sim, A escola sim. começou comigo com 5 anos, a Tamara tinha meses, Sim, sim, sim. e então nessa fase nós já estávamos aqui desde muito novas, então nós crescemos junto com o colégio, né. Isso. O Colégio Grille Magalhães, ele é nosso terceiro irmão, né, ele surgiu junto e a gente veio nessa construção. Eu não tinha eu não tinha outro prazer profissionalmente do que estar aqui no nosso colégio, né, e a gente eu vivia isso 24 horas, ou melhor, nós vivíamos, a nossa família vivia 24 horas por dia e noite, noite e dia, a gente vivia isso. Aí com o dinheiro da indenização do seu pai, nós compramos mais um terreno, construímos mais um pedaço de prédio, né, mais um prédio, e a coisa foi fluindo, O trabalho foi acontecendo, a assim. valorização das pessoas que conheciam o nosso trabalho também. Cada dia mais, e assim, era muito boca a boca. A gente fazia, né, na época ainda havia panfletagem, ainda havia cartão de visitas, Sim, essas coisas assim, a gente fazia, mas a gente tinha muito, indicação. indicação. A mãe que gostava chamava a prima que trazia a sobrinha que vinha com, né, às vezes eu tinha que a filha, a sobrinha, a neta, todos da mesma família. Eu cheguei a ter aqui da mesma família, 6 crianças da mesma família, E né. aí com tudo isso, com esse crescimento, não tinha como não abrir o Fundamental 2. Não tive, eu não tive escolha, eu precisei, porque a própria população da dentro da escola queria, eles não queriam sair daqui, eles não queriam. As crianças choravam para não ir para casa. As crianças aqui que vinham para a escola, que ficava integral, eu tinha bastante aluno integral, eles choravam para não ir embora. Eles queriam ficar aqui, né, porque a gente sempre foi muito família, a gente sempre brincou, eu nunca me importei de sentar no chão com eles, nunca me importei de limpar o bumbum deles, nunca me importei de varrer o chão. Então, assim, eles sabiam que a rotina da escola era isso, né, e eles gostavam da escola, porque a escola era muito sempre foi muito calorosa. Nós tínhamos muitas festas e eles gostavam, né, eles gostavam. Era sempre muito participativo. Muito participativo, muito participativo. E aí eu tive inclusive eu tive um aluno que ele era daqui, ele morava aqui, ele mudou para o Tatuapé no meio do ano para terminar a pré-escola, e eu falei: "Nossa, que pena, ele estudou o tempo todo", a mãe dele falou: "Não, eu vou trazer ele todos os dias". E ele permaneceu, Permaneceu na escola até dezembro, ela vinha concluindo o do ano. Tatuapé, trazia ele, ele estudava e depois ela pegava ele e levava embora todos os dias, ele não faltava um dia sequer. E com isso nós fomos crescendo, E a aí gente foi veio aparecendo. aí veio a necessidade do Fundamental 2, Sim, né. Então vamos colocar o Fundamental 2. que era mais um Aí desafio. aí a coisa me enlouqueceu mesmo, porque assim, até então, eu sempre fui professora, que chamávamos de polivalente, né, que Que era até a quarta série até a quarta antiga. série antiga, que hoje é até o quinto ano. E aí eu falei: "Bom, agora o meu desafio é conhecer a parte do Fundamental 2, os professores específicos de área, E né, os adolescentes, e os adolescentes, que não é fácil. que não são fáceis". Aí meu marido continuava me chamando de louca, ele falava: "Você é doida, nós não vamos dar conta". Eu falei: "Vamos, vamos sim, vamos dar conta". E aí fizemos toda porque para abrir, assim, precisa ter toda uma documentação, precisa da Aprovação. aprovação da delegacia de ensino, que na realidade a gente tem o colégio, mas nós temos hoje não é delegacia de ensino mais que chama, é regional, né, de ensino, eles dão esse a gente tem que meio que obedecer às regras deles. As aprovações vão sendo aos Aos poucos. poucos, né, mesmo predial, banheiro,
tudo aqui é autorizado, toda, a escola inteira é autorizada, Sim. toda Então ela. tudo isso é também uma burocracia. Muito aí nervoso, e aí porque, assim, a gente passa por a aprovação de sim ou não, sim, né, você com uma obra construída, de repente eles falam: "Não, esse degrau não é bom. Não, essa parede não tá boa, precisa derrubar a parede que eu acabei de construir". sim. Era uma coisa São desafios. meio E doida. as crianças foram querendo ficar, né, as Sim, crianças que vinham do sim. Fundamental 1 Eles achavam o máximo, eles falavam: "Tia, eu não vou embora", sim, né, porque a vida inteira eles me chamavam de tia Bete, e eu tenho muito orgulho disso, né. "Ah, é a diretora", eu sou diretora no papel, mas para eles eu sou a tia Bete. Assim que eu criei o meu título aqui. e é o carinho, é o É o respeito. carinho é hoje, até hoje. Hoje eu tenho alunos com 30 e poucos anos e me encontram na rua: "Oi, tia Bete", os pais de alunos, avós, todo mundo me considera assim, como considerava o seu pai, Sim, que infelizmente faleceu, e também era o tio Zeca, sim. né, era o tio Zeca. E aí vocês hoje, né, vocês são conhecidas também, a tia Tamires, a tia Tamara, e isso nos dá muito prazer. E aí a escola deu um boom muito grande com o ensino fundamental 2. Gente, aparecia crianças assim que eu falava: "Minha nossa senhora, da onde tá", era criança de todo o bairro, de outros Tudo isso foi bairros, graças ao trabalho que foi desenvolvendo, né, muito no dia a trabalho, dia, porque o nosso trabalho ele é realizado dia a dia. dia a Ele dia. não é uma coisa que ele é pautada, então o nosso trabalho não dá pra gente, eh, enganar, né, porque Não, ele é não, feito no dia a dia, não. as pessoas vão vendo isso, e nada melhor pra gente do que os alunos não querer sair, né, o aluno querer Sim, permanecer no sim, colégio, isso é muito gratificante, porque eles são nossos clientes, né, sim, os sim. pais, as mães, os familiares são muito importantes pra nós, mas pra nós, os nossos clientes são os nossos alunos. Sempre foram, eu sempre falo isso. O meu cliente são os meus alunos. E aí, com o passar do tempo, o Fundamental 2 ele veio, e aí veio um novo desafio, Aí veio, acho que o maior desafio de todos, que foi o né, ensino médio, que foi o ensino médio. né. E nisso tudo, houve um outro boom na escola, na parte de gestão. Sim, Foi quando, é assim, nós nós trocamos. trocamos. Eu e o seu pai saímos de cena, de certa forma, e você e a sua irmã assumiram definitivamente o comando do colégio. Exato. Aí, vocês vieram realmente para revolucionar. Estamos aqui nós, no Gridcast por causa disso, por causa de toda essa revolução, né. Então aconteceu tudo isso. Então aí, vocês assumiram Sim, a escola, acho que fazem uns 7 7 anos, anos. uns 7 anos, vocês assumiram a escola, eu e seu pai continuamos na época de stand-by, ainda por 1 ou 2 anos a gente ficou, né, na retaguarda, e aí vocês vieram: "Nós vamos colocar o ensino médio". Aquele dia, eu achei que seu pai ia morrer, naquele dia. Ele fazia: "Não, não, de jeito nenhum, vocês estão maluca, não vai, não vai, Era um desafio muito eles grande. são adultos". Eu falei: "Não tem problema que eles são adultos, nós também somos", né. E foi o grande desafio, colocar o ensino médio. E para nossa grande surpresa, foi assim, mais tranquilo do que eu imaginava. Sim, Eu imagi porque os nossos alunos que chegaram no ensino médio, eles já são alunos desde o grille do infantil, muitos deles, né. Nós sim, temos muitos alunos que começam com 2, 3 anos e que se formaram no ensino médio, então ele viveu a vida aqui dentro, né, foram 14, 15 anos dentro. sim, Então os alunos já sabem como é o jeito grille de ser, né, nós sim, falamos temos o nosso jeito grille de ser, e o jeito grille de ser é esse, é muito respeito, é muito carinho, é muita dedicação, as coisas vão acontecendo e os alunos vão crescendo nesse ambiente. Então, os alunos que vinham de outras escolas, que chegavam, né, para o ensino médio, eles, viam o nosso jeito e eles iam gostando disso. Então, o sim, nosso grande desafio foi, eh, as crianças conhecerem o nosso jeito. Depois disso, as coisas foram fluindo, né, sim. o jeito o nosso trabalho, o nosso jeito é muito acolhedor, nós temos né, muita conversa, a parte da coordenação, a direção, é sempre muito contato com os alunos, Nós professores. não eu nunca tive e ensinei vocês a nunca ter
medo do abraço. E Eu sempre acolhi meus alunos com um abraço, sempre: "Ah, tá chorando? Qual o motivo? Vem contar, vamos tentar te ajudar". E porque, assim, a parte humana manda mais que qualquer coisa na vida. exato. E essa questão de trazer o aluno para perto de nós faz com que, as coisas fluam muito naturalmente, né, o estudo, aprontam umas coisas ou outras, sempre tem, não adianta, Que bom mas que eles fazem mas são isso, crianças, né, são porque tem crianças, vida. e isso é muito importante para nós, né, a voz dos nossos alunos sempre foram ouvidas, Sim, desde sempre, quando éramos letrinha encantada, sim, né. Os familiares dentro do nosso colégio também sempre foi uma realidade, sempre, né, então e isso a gente continua, né. É sempre. claro que vai evoluindo, as coisas foram mudando, algumas coisas o colégio cresceu, hoje temos muitos mais funcionários de quando começamos, né, direta e indiretamente também, Sim, mas a nossa essência permanece. Eu acho que graças. isso é muito Eu acho que importante. isso não pode nós não podemos deixar morrer nunca a nossa A essência. nossa essência é muito importante. Quando falam do meu pai, né, que já é falecido infelizmente, com tanto carinho, e é verdade, a gente cresceu aqui dentro, né, Sim, você e o pai começaram tudo isso. Hoje eu e a Tamara a gente dá continuidade, e a nossa ideia é fazer com que tudo isso fique cada vez melhor, né. sim. Inovações, essas, coisas novas que vão chegando, tudo são desafios que nós vamos enfrentando. E assim, e é uma coisa que eu nunca impus, foi que vocês assumissem isso aqui. Isso veio naturalmente de vocês. Porque assim, o colégio é um sonho meu, de infância, de adolescência. Mas todo mundo foi ganhando isso, Sim, foi foi conquistando, foi trazendo para si, né. E aí você se formou, pedagogo. pedagoga, a Tamara se formou psicóloga, e todas nós temos pós-graduação em gestão escolar, e isso foi fazendo com que a gente consegue manter o nível do nosso colégio sempre o mesmo. E todos os nossos colaboradores abraçam essa nossa ideia de sermos humanos. Exato. Porque, assim, trabalhamos com humanos e temos que ser humanos. Então o que nós somos, né, aqui na tela, aqui dentro do colégio no dia a dia, quem conhece o Grille, quem vive o Grille, quem consegue ter essa vivência, sabe que o que nós somos aqui, nós somos fora daqui Sempre, também, sempre. né, então para nós é muito gratificante. Hoje nós temos filhos de ex-alunos, que é muito mais gratificante, porque é uma questão de os pais deles confiaram eles a nós, não conhecendo o nosso trabalho efetivamente, né, na vivência eles foram conhecendo, só que os nossos alunos viveram com a gente. Sim. Eles participaram diariamente do nosso E eles dia a fazem dia. questão de E trazer os eles filhos fazem dele para cá. questão, e hoje não é um, 2 ou 3, nós temos vários alunos, né, e isso Sabe? é muito gratificante, Sim. isso é muito bom. Hoje nós temos avós que eram pais, Sim, né, sim, então, eu tenho e temos isso é muito bom, isso é muito importante, eh, a questão de afinidade, a questão dos nossos colaboradores, também temos colaboradores de muitos e muitos anos, é muito bom saber que é um bom lugar para estudar, é um bom lugar para trabalhar, e isso faz toda a diferença para nós. e é assim, nós estamos sempre aqui. Nós não somos, uma direção que não está presente no colégio. Sim. Nós estamos todos os dias aqui no colégio, nós participamos de tudo. Nós trabalhamos na festa junina, nós trabalhamos no Dia das Mães, nós trabalhamos em todas as atividades que tem, nós estamos sempre presentes. E isso é importante, estarmos presentes. A escola é nossa, é dos nossos alunos, então nós temos que estar juntos. E agora nós estamos numa nova era, né, cada vez melhor, estamos tentando sempre buscar o melhor para os nossos alunos, porque são para eles que nós fazemos Sim, isso todos os dias. Então tudo que nós pudermos dar voz para eles, trazer para mais perto da gente, a gente quer saber, os pensamentos deles, nós gostaríamos de, tê-los mais presente. As famílias são muito importantes para nós, né, então sim, sim. isso sempre foi algo muito importante. Então, eu gostaria muito de agradecer pela sua participação no nosso primeiro pod. É uma alegria total. É muito importante as pessoas conhecerem um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história,
é algo muito maior, porque senão ficaríamos aqui horas e horas falando, né? A história ela é muito grande, aqui é uma pincelada, uma resumida de todos esses anos, que são mais de 30 anos de história, né? São duas gerações, a geração que começou, a nossa geração que está dando continuidade, e esperamos virar um colégio centenário, né? Vamos buscar por isso, mas que a gente permaneça sempre com o nosso jeito, com a nossa essência, e que vocês estejam sempre perto da gente, e o que nós pudermos fazer para os nossos alunos, os nossos futuros alunos, serem grandes pessoas, certamente nós faremos. Eu que agradeço. Nossa, eu estou muito feliz, muito emocionada por esse primeiro, né, primeira entrevista, contar a história. Tem gente que talvez ainda nem saiba que eu sou a diretora, que eu sou a mentora do colégio, mas isso também não me faz menor em nada, né. Eu só queria dizer para vocês que o meu sonho, eu como pessoa, eu sou realizada profissionalmente em todos os sentidos. Eu sou mais do que realizada, porque o meu sonho era ter uma escola infantil, e olha o que eu tenho, né, o que nós temos, o que nós construímos. E tudo isso que eu faço, que a minha família faz, que minhas filhas estão fazendo hoje, é por um bem maior, pelo bem da educação, para que a gente veja as crianças, os adolescentes serem mulheres e homens de grande futuro. Eu sempre sonhei com isso. Eu espero que cada um de vocês tenha um futuro brilhante, brilhante. E a gente só consegue isso através de estudo e de trabalho. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos vocês. Bom, pessoal, queríamos agradecer vocês por estarem aqui com a gente nesse primeiro episódio do GriliCast. Foi sensacional, foi muito importante para darmos esse início, mas fique ligado, o segundo episódio vai vir muito, muito bom. Vamos falar sobre adolescência, aquela série da Netflix que todo mundo comentou. Vamos ter aqui também, junto com a diretora Tamara, os coordenadores André e Natália, falando um pouquinho do nosso mundo, dos nossos adolescentes e da série em específico. Fique ligado, não perca!